Bom dia, hoje é dia 14 de agosto de 2020 e esta é uma entrevista concedida por Lenara Valente da Silva para a professora Carla Simone Rodegueiro e para o estudante Morgan Leme Santos, como parte do projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Eu gostaria de agradecer a participação, a disponibilidade da Lenara e também a participação do Morgan. E eu inicio de esclarecimento para registrar as informações sobre as quais nós já conversamos no nosso primeiro contato ontem. Então, essa entrevista faz parte do projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na URGS, e tem o objetivo de registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social, e as formas como isso tem afetado a população sul-riograndense. Lenara, você tem a liberdade de decidir se participará ou não, e pode solicitar a interrupção ou desistir a qualquer momento. Nós conversamos a respeito da divulgação da sua identidade. Caso você não quisesse que isso acontecesse, nós podemos fazer a entrevista apenas no formato de áudio. O conteúdo da entrevista será utilizado para fins de pesquisa, educação e cultura e será divulgado na internet para que você e outras pessoas tenham acesso. Não há custos na participação e também não há compensações financeiras. Caso você se sinta cansada, triste, confusa, pode pedir para parar a entrevista e, se for do seu desejo, nós podemos retomá-la em outro momento. Também, se você não se sentir confortável em responder alguma pergunta, nós podemos passar para outra. Também podemos contemplar temas que são do seu interesse e que talvez não estejam no nosso roteiro. Se porventura você quiser definir um prazo para o início da divulgação da entrevista, também é possível. Então, tendo em vista essa exposição, Lenara, eu te pergunto se você está esclarecida quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como a entrevista será feita. Sim. Você concorda que a sua identidade seja revelada? Concordo. Você autoriza o uso das informações prestadas nessa entrevista para fins culturais, educacionais e de pesquisa e que as mesmas possam ser disponibilizadas na internet? Sim. E você autoriza o uso da sua imagem na divulgação do material? Autorizo. Ok, muito obrigada. Lenara, eu gostaria que você iniciasse se apresentando e falando um pouquinho a respeito da tua decisão de participar do projeto e de conceder essa entrevista. Bom dia, eu sou Lenara Valente da Silva, tenho 20 anos, sou graduanda do curso de Administração da URGS e atuo como bolsista técnico-administrativo na Faculdade de Direito, junto com a comissão de graduação. Eu escolhi participar dessa pesquisa por, nesse momento, eu aproveitar os recursos que não estão sendo utilizados pela universidade para os estudos, para estender para outros projetos, como pesquisas de resgate, algumas entrevistas, grupos de estudo, esse tipo de coisa. Então, eu consegui aproveitar um recurso que seria para ser usado nos estudos da universidade para outros projetos, para outras conexões além da universidade, com a comunidade. Okay. Você poderia explicar para nós um pouco mais quais são os projetos e qual é essa relação com a comunidade? Sim, eu comecei utilizando a plataforma mConf das webconferências da URGS para grupos de estudo do CTG, do grupo de prendas e peões que eu faço parte. Nós participamos de cirandas e entreveros, que são concursos de prendas e peões. Então, nós temos um vasto
preparo, principalmente de estudos para a prova escrita. E como nós estamos nesse período de distanciamento, eu aproveitei a plataforma para nós realizarmos as nossas aulas virtuais e também deixar o material gravado para um futuro acesso. Além disso, eu criei outras comunidades através da minha conta no MConf para fazer entrevistas de resgates de pesquisas de modalidades da nossa cultura que foram sendo esquecidas. Atualmente eu estou com um projeto de pesquisa sobre as carreiras de charrete, que são corridas de cavalo, e como se estende, além do Rio Grande do Sul, essa ferramenta do MConf ajuda bastante no contato, na comunicação, também para deixar gravada a entrevista posteriormente. Além desses projetos, eu também estou trabalhando com um projeto de edital para a realização de um sarau de prendas virtual. O nosso sarau de prendas corresponderia à cerimônia de 15 anos das moças, só que de uma forma coletiva e no meio tradicionalista. A proposta é poder envolver prendas de qualquer lugar do mundo, que hoje nós temos centros de tradições gaúchas na China, nos Estados Unidos, não se limita só ao nosso estado. E através desse projeto do sarau, eu vinculei um outro projeto que eu estou realizando, que é a construção de um galpão virtual, um site, onde eu pretendo resgatar histórias, relatos, depoimentos da trajetória das prendas. Então, eu vinculei esses dois projetos para poder ter acesso às meninas, e é uma proposta parecida com essa que eu estou participando, resgatar relatos das atividades consuetudinárias das prendas, a realidade delas. E fora isso, também já fui convocada para alguns projetos como elaboração de documentários e séries nessa área da cultura também. Então, essas ferramentas ajudam bastante nesse momento. E aproveitando que as aulas ainda não foram retomadas, eu tenho me ocupado com esses projetos. Ok, obrigada. Morgan? Nossa, eu fiquei impressionado com todos os projetos que tu estás liderando, assim, fiquei bastante admirado. Parabéns. Obrigada. Lenara, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a questão da Covid. Tu sabe se tem algum familiar que teve Covid, pegou Covid durante esse tempo da pandemia? Se tu também pegaste ou algo ou algo do gênero assim, sabes me dizer? Sabe que nem dos meus familiares, nem dos meus conhecidos eu soube de alguém que foi contaminado. Ai, graças a Deus, coisa boa. Sim. Que bom mesmo. Então, em relação à tua rotina, o que é que mudou a partir do início da pandemia? Enquanto as aulas ainda estavam acontecendo, eu tinha a privacidade das bibliotecas para estudar. É o que mais me impactou. E hoje, como eu moro com várias pessoas, é mais difícil ter essa privacidade, esse silêncio. Eu até escolhi esse momento do dia que é mais calmo, o pessoal está recém levantando, aí eu consegui um pouquinho de silêncio para poder falar com vocês. Como eu tô aqui nos meus avós, eu tô ficando pela sala, no sofá-cama, então é muito barulho. Muitas vezes eu acabo colocando fundos de meditação para poder estudar ou fazer outra atividade que eu precise me concentrar. Sim. Antes da quarentena, você dividia o tempo entre o trabalho na Congrade e as aulas, né? Isso. A partir da quarentena, você não teve mais as tarefas da Congrade? Isso. Estou retomando essa semana.
à distância. Sim. E em termos de estudos, relativos ao teu curso, para além desses outros projetos, você manteve algum tipo de investimento nos estudos do curso de administração? Não, eu tive contato com os professores essa semana para retomada. Não chegamos a ter assim material para estudo, indicações nesse tempo. E eu não cheguei a ver o conteúdo por fora também. Sobre isso, na questão que tu falaste que tu tá na casa dos teus avós, tem um pouquinho de barulho ali na hora de estudar e tu tá fazendo os remanejos para poder ter um pouco mais de tranquilidade. Eu gostaria de saber na questão da pandemia, já que tu falaste, assim, como é que ele afetou assim teus hábitos de estudo, assim, como é que tu faz agora para poder estudar, e agora que as aulas também vão ser retomadas, como é que a pandemia tipo, te afetou nesse termo? Bom, agora eu tenho mais liberdade de escolha nos momentos do meu estudo e uma técnica que eu tenho utilizado é intercalar leitura, estudo, elaboração de textos dos meus projetos. Também estou investindo em quebra-cabeça, vou intercalando algumas estratégias, é uma coisa que eu gosto, para não ficar muito pesado e também não chegar ao ponto de não fazer nada. Sim, Eu preciso manter minha mente ocupada. Muito sim. legal, muito sábio. E, Lenara, vocês ali em Viamão ou outros familiares, vocês estão fazendo isolamento? Se é total, se é parcial? Como é que vocês estão em relação a isso? Eu diria que é parcial. Quem está aqui sai assim para ir no supermercado quando precisa, ou para ir buscar remédio, que aqui praticamente só eu não tomo nenhum remédio, então precisa ir, diria que 1 ou 2 vezes por mês, buscar remédio um pouquinho mais longe. Geralmente o meu avô consegue ir de carro, mas tem outras vezes que é necessário de ônibus. A minha mãe, que tem ido com mais frequência para Porto Alegre, porque ela faz parte de um grupo de voluntários que atendem a comunidade lá das ilhas para levar doações e atender outras necessidades. Eu tenho ido 1 vez por mês a Porto Alegre, quando eu tenho algum projeto envolvendo o CTG ou outra necessidade lá na cidade. Que, como eu faço parte do CTG, nós também temos alguns projetos de mobilização para arrecadação de doações e entrega em algumas instituições. E no CTG vocês e também como é que tu faz para medidas de segurança, assim, para não ter contaminação? Como é que vocês fazem isso? Tem o limite de pessoas, sempre o necessário. Nós fazemos uma escala prévia de quem vai ajudar em cada demanda. O CTG disponibiliza álcool gel. Ele até nos disponibilizou máscaras, ele que fez a distribuição. Várias pessoas se mobilizaram, confeccionaram as máscaras, aquelas que nós podemos lavar, que são as reutilizáveis. Então, distribuiu álcool gel, as máscaras, nós conseguimos arrecadar alimentos, doações de roupas, produtos de higiene, distribuímos entre a comunidade mais necessitada do CTG e ainda teve muita doação que nós levamos para outras instituições que estavam necessitando. Foi uma campanha de todos os CTGs, eu diria. Teve uma repercussão bem grande. As prendas espiões se mobilizaram para divulgação dessa campanha e nós tivemos a participação da comunidade. Como é que você se sentiu fazendo essa experiência? É sempre muito gratificante poder ajudar o próximo, porque o nosso movimento do tradicionalismo tem essa força social da mobilização
É um movimento de pessoas para pessoas, feito de pessoas para outras pessoas. Que legal, parabéns. E, Lenara, a respeito do isolamento e da quarentena, muitas pessoas têm sido afetadas no seu trabalho, algumas pessoas têm perdido o emprego, outras não têm dado conta de pagar o aluguel do seu negócio. Então, assim, as consequências econômicas dessa situação, elas têm sido bastante graves. De alguma maneira, isso está afetando a tua família também? Eu diria que não. A minha mãe é professora, ela tem dado aulas virtualmente e acho que uma vez por mês ela tem uma reunião presencial no colégio, mas mantém a profissão dela. Eu estou retomando agora a minha atividade na Congrade, da Faculdade de Direito, não cheguei a ser desvinculada. Inclusive, as bolsas foram automaticamente renovadas na URGS. E quem trabalha aqui na família seria minha mãe e eu. E na questão de tu falaste que foi parcialmente que o isolamento tem mexido com a rotina de vocês, né? Em relação às, tipo, às suas amizades, ao contato que tu tinha antes, amplamente, né, com as outras pessoas, como o isolamento tem afetado isso? Eu diria que não tem afetado. Quando alguém fica assim com muita saudade e quer me ver, eu posso usar essas plataformas de vídeo Ah, sim. para conversar. Então você tem aproveitado para manter o contato com as pessoas, ainda que seja à distância. Sim. Você acha que está sendo mais fácil para você ou para os outros membros da família passar por esse tempo? Acredito que é indiferente para nós todos aqui. Que a minha família que já morava aqui era de ficar assim em casa mesmo, não era muito de sair. Sim, sim. Eu costumava passar o dia inteiro na rua, estudando, trabalhando, algumas atividades do CTG. Ia em casa só para dormir praticamente, mas estou conseguindo me adaptar. Sim. E como... Sim, Morgan, pode falar. Não, eu ia perguntar de como tu tem se informado assim, sobre a pandemia, quais as plataformas, enfim, que tu utiliza para se manter informada, assim. Sobre essa questão específica, aqui nós preferimos não buscar informações sobre a pandemia, principalmente para saber sobre as consequências voltadas para os óbitos. Nós não assistimos TV para ficar olhando essas notícias, preferimos não assistir porque seria uma parte negativa, mas volta e meia nós acabamos tendo acesso a alguma informação, seja por notícias gerais que saem na internet. Aqui no meu celular entram as do Google, mas eu prefiro não focar nessas notícias. Eu participei recentemente de um congresso digital promovido pela OAB, que foram mais de 150 painéis e foram abordados temas bem pertinentes, como lidar com o distanciamento nessa época. Foi um panorama bem legal, assim, para ter uma visão de vários pontos específicos, que eu aproveitei bastante. Aí não era tão voltado para o lado negativo da pandemia. Formas de ajudar o próximo, várias coisas bem proveitosas. Uhum. Então, Renata, desculpa, prof. Eu que peço desculpa, Morgan. Por que é que vocês optaram por essa estratégia de acompanhar menos as notícias? Justamente por passar mais notícias negativas em relação à pandemia. Nós preferimos nos abster disso. Sim.
já que a gente entrou nas questões de como se manter informado e tudo mais, uma pergunta assim, como é que tu avalia as questões das autoridades em relação a essa pandemia, já que tu também tem ações solidárias, né, para ajudar a comunidade, como tu falaste, pessoas para pessoa, né? Então, como é que tu avalia essas ações assim das autoridades? Eu entendo que seja uma tarefa bem difícil, tanto para nós quanto para as autoridades, dar conta de uma questão que é uma incerteza para todos nós. Nós não temos uma previsão de até quando vai essa situação, então fica bem difícil, principalmente nós cobrarmos das autoridades providências, porque não é uma coisa que depende das autoridades. Entendo. Lenara, se você tivesse que se imaginar daqui a 20 anos contando para os colegas mais jovens ou contando para os seus filhos a respeito dessa experiência vivida nesse 2020, né? Como que você contaria? Faz de conta assim que você vai contar para alguém que não viveu, tá? Para alguém que tenha 15 anos, daqui a 20 anos, você vai contar para alguém que tenha 15 anos e, portanto, não viveu como nós vivemos, né? Como que você contaria esse tempo? Bom, foi um momento, um período bem histórico, vamos dizer, que muitas pessoas acabaram ficando em suas casas sem muita comunicação, sem muita sociabilidade presencial. Muitas pessoas acabaram sendo afetadas pelo seu trabalho, acabaram perdendo seu trabalho, suas oportunidades de emprego. Muitas pessoas passaram por outras dificuldades, principalmente de acessibilidade, e isso levou, de fato, muitas pessoas a terem problemas, principalmente de saúde, vamos dizer, e psicológicos, por talvez não estarem preparadas para lidarem com essa situação, mas que, por outro lado, nós tivemos uma oportunidade de exercer a capacidade de adaptação, de buscar uma renovação, uma inovação, novas formas de conduzir a nossa rotina, buscar uma adaptação a essa situação. Ok, legal. O que eu ia perguntar agora, Lenara, tu falaste dos seus familiares também. Eu gostaria de saber se tu gostaria de indicar alguma pessoa familiar seu para participar da pesquisa também, porque para nós seria bem interessante nós termos mais enfim, mais esses dados, enfim. Eu não vou indicar agora porque eu primeiro preciso perguntar se alguém concorda em participar, mas eu retorno depois da nossa gravação, se alguém quer participar. Claro, que bom. Vamos ver o que mais que nós podemos conversar. Você tem feito esses projetos utilizando as plataformas de videoconferência, gravado algumas coisas. Você tem também feito alguma outra atividade que vise registrar a experiência desse período? Por exemplo, tem pessoas que escrevem diário, que tiram fotos, por exemplo, teve um aniversário, teve algum momento que seria importante ter um registro. Você tem feito algum tipo de registro desse tempo, já que você reconheceu ali na sua fala que nós estamos vivendo um momento histórico, um momento particular, diferente? Sim, aqui em casa nós gostamos bastante de tirar foto, principalmente eu e a minha mãe. Então nós registramos quase todos os momentos. E como registro, por escrito, só que não, porque seria digitado na verdade,
eu tenho aproveitado esse meu projeto do galpão virtual do site, que é justamente sobre a rotina das prendas. E ali eu vou relatando essa minha experiência também. Eu ainda não cheguei a lançar o site porque ele está em construção. Sim. Não sei se você lembra, nós falamos ontem sobre o formulário do projeto documentando a experiência da Covid, e lá existe agora a opção de preencher um formulário que ele serve, que é apenas para inserir materiais, né? Então, se você tiver interesse de algum desses materiais que tem sido produzido nesse momento, de submeter por meio desse formulário, esse material vai fazer parte do conjunto dos registros que nós estamos recolhendo em todo o estado. Então, sinta-se convidada a também compartilhar esse material que você produziu. Sim. Em relação à volta das aulas por meio do ensino remoto, o que você pensa a respeito disso? Como que você imagina que as coisas vão ser? Eu até entrei em contato com um dos professores, na verdade, o único que entrou em contato com os alunos até agora, das disciplinas que eu estou matriculada, que foi adotado o método de utilizar tanto o grupo na plataforma Microsoft Teams, se eu não me engano, como no Moodle. E eu não conhecia essa plataforma Microsoft Teams. Eu até me inscrevi, mas não sabia como funcionava. Pedi algumas orientações para o professor, ele até comentou que também vai ser a primeira vez que ele usa, que ele não tem muita experiência, mas ele vai estar passando essas orientações para os alunos. E ainda não tive contato com os demais professores, estou aguardando, mas fora isso, eu tenho acesso aqui ao Wi-Fi agora, não tinha, e vai ajudar bastante para poder ter esse contato com os professores, com as aulas na modalidade à distância remota. Então, você tem uma expectativa boa em relação a essa experiência que vai começar? Sim. Morgan, você gostaria de fazer mais alguma pergunta? Na questão de. Sim, só mais uma pergunta agora que tu falaste que tu vai ter. Tu tem Wi-Fi, assim. Tu tens tecnologias assim para conseguir seguir as aulas, tablet ou computador, ou tu vê pelo celular, como é que tu faz? É mais fácil pelo celular acompanhar, mas eu conto com um notebook emprestado no momento para poder acompanhar também, que algumas vezes as atividades exigem essa execução pelo notebook ao invés do celular, e eu consigo compatibilizar. Eu tenho como editar ali tanto pelo celular e ao mesmo tempo no notebook. É um ponto bem legal da tecnologia, que nós podemos fazer esse trabalho concomitantemente em dois dispositivos. Sim. 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 Também sobre o ensino remoto, tem havido na universidade muitas discussões a respeito do compromisso com o conjunto dos alunos para que aqueles que tenham mais dificuldade de acesso à tecnologia ou ao Wi-Fi também possam acompanhar as atividades, né? E assim, dentro da universidade, assim como em outros espaços, são aquelas populações mais vulneráveis, mais carentes, aquelas que têm sido mais afetadas pela crise que acompanha a pandemia, né? Como é que você vê essa questão das dificuldades e dos desafios dos estudantes que são ou cotistas ou beneficiários PRAE dentro da universidade? Bom, eu vi que a universidade, pelos cursos respectivos,
fez um questionário para os alunos para compreender melhor a realidade de cada um. Então, eu imagino que cada curso tenha uma noção da situação geral dos seus alunos, quantos estão necessitados, do que estão necessitados. Eu, particularmente, não tenho muito contato com os meus colegas de curso, não sei sobre a realidade deles, quais que estão necessitados, então eu imagino que a universidade, através de cada curso, tenha como organizar melhor uma atitude conjunta para dar um apoio a esses alunos. Ok. O nosso roteiro de questões já foi praticamente contemplado. Morgan, você teria mais alguma pergunta? Não, prof. Não mesmo? Não. Tá. Então, Lenara, a gente deixa agora um espaço caso tu queiras colocar alguma coisa a mais, alguma coisa sobre a qual nós não perguntamos ou não conversamos. Fica à vontade para fazer uma fala de encerramento. Bom, acho que eu já consegui comentar tudo sobre as minhas atividades diárias aqui, no geral, que vocês me perguntaram. Também acho que eu consegui responder o que vocês gostariam, consegui atingir o objetivo dessa pesquisa. E eu queria agradecer pela oportunidade de participar desse projeto. Queria também parabenizar vocês pela iniciativa. E qualquer coisa eu estou à disposição para ajudar. Que bom, a gente fica muito feliz em ter te conhecido, conhecido a tua experiência. Eu pergunto novamente aquilo que eu perguntei no início da entrevista. Você continua disposta a permitir que ela seja publicada e disponibilizada? Sim. Sim? Então tá. Então te desejo bons dias pela frente para ti, para tua família. E logo que isso estiver disponível, a gente entra em contato e te manda o link da publicação da entrevista, tá? Muito obrigada. Certo. Morgan, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, Lenara. Tchau. Obrigada pela oportunidade. Tchau. Tchau, tudo bem.